Hoje é sextou, pai. Sextou, bebê. Então, Sexta-feira, papai. Pode olhar aí. Meio-dia. Vamos lá. Cuidando dos seus lugares aí. Assim. Tem que fazer, gente. Se eu pudesse. Pode falar aí, quando nós estar aqui Se eu depois. pudesse, eu nem teria vindo dar aula hoje. Essa é a obrigação, esse é o meu trabalho. E tem coisas que devem ser feitas, né? Vamos fazer o que deve ser feito. Ficar livre disso. E poder aí cestar vocês, né? Porque eu ainda vou cestar só depois de 10 meses. Vou pra roça agora, vou dar aula lá na zona. Zona rural. Sextou, né, bebê? Sextou e ia pra zona, né? Vai dar aula, né? Vou lá na zona. Tem as galinhas lá. As galinhas tem uns perus. Vai mirando, senhor. Você arrumou. Oi? As redalas. Cobra lá, né? Perigosa lá. Mas vamos falar de economia, mais precisamente do conceito de rendimentos marginais decrescentes. O marginalismo é uma teoria dentro da economia que diz o seguinte: algumas coisas marginais influenciam na produção, influenciam no preço, influenciam no consumo. Vamos pegar o exemplo de uma terra. Essa terra precisa ser arada. Porque se você jogar a semente na terra sem arar, o que vai acontecer? Vai bater. Vai produzir quase nada, né? Só na cagada para sair alguma coisa ali. Aí vamos lá. Então aí você vai dar uma arada na terra. Aí joga a semente, melhora a produtividade, não melhora? Você vai dar 2 aradas na terra e joga a semente. Melhora mais ainda. Aí você vai dar 300 aradas na terra, o que acontece? Você estraga a terra. Então tem coisas que não adianta você adicionar muito. Ela vai aumentando até chegar num ponto ótimo, que é o ponto ideal. Passou daquilo, você pode marar um monte de vezes, você pode pôr um monte de gente trabalhando que não vai aumentar a produtividade. Você vem aqui na escola, vender o seu bombonzinho. Se você pôr bombom barato demais, Vai ter prejuízo. você não vai conseguir. Você não vai conseguir cobrir o custo de produção dos bombons. Mas eu acho que vai conseguir. Vai? Não, ele tá fazendo dinheiro pra caralho, não é possível. Ele deve estar fazendo Ela vai 100 conseguir. por dia, não é possível. Cumprir ou pelo menos pagar o custo, não só da produção, mas também do serviço de tempo de trabalho que você gastou ali, né? São 2 variáveis ali no preço do produto, né? Aliás, são mais, depende, né? Porque você gasta ali a matéria-prima para poder produzir e o seu tempo. Esse tempo tem que ser adicionado, o tempo de trabalho na produção. Talvez ele esteja fazendo trabalho escravo com a esposa dele, né? É isso, mas se for muito barato, se todo mundo tiver acesso, se você comer um bombom, é bom. 2 bombons, 3. Se você comer 20, o que vai acontecer? 30, 40, 50 bombons. Engordar. Você vai passar mal. Ô, mas dá fácil pra comer esse tanto de bombom. Tá fácil, tá barato, né? Então se você comer demais bombom, ou se você tiver acesso livre a do bombom, pão de queijo, churrasco, todo dia, toda hora, o que acontece? Satura. Você vai querer mais aqui, pelo amor de Deus, quer comer uma coisa diferente, não é assim? Então não adianta você encher de um produto a economia e colocar aqui num preço muito acessível, porque você vai acabar com prejuízo ou enfastiando a economia. Vai ter aí efeitos colaterais que você não previu e que não vai trazer os resultados que você pretende. Então esses são os rendimentos marginais decrescentes. O último trabalhador ele adiciona menos à produção do que o primeiro. Você quer produzir mais bombons, poder vender. Aí você contrata uma pessoa para trabalhar para você. Você contrata 2, 3. Vai chegar um momento que cada trabalhador a mais que você acrescenta não vai produzir mais. Vai diminuir o seu lucro.
quê? Não vai ter gente suficiente para comprar esses bombons. E não tendo mais gente suficiente para você aumentar a produtividade a tal ponto de você conseguir ter lucros maiores vendendo muito mais, você vai começar a tomar prejuízo ou diminuir a sua margem de lucro. Então, acrescentar um trabalhador a mais da BO. Quem refletiu sobre isso foi o Anne Robert Jacques Turgot. Ele estava discutindo com outro fisiocrata, que foi o Gernot de Saint-Péravy, né? Segundo ele, o Péravy, quanto mais trabalhadores você coloca na produção, mais você consegue produzir. Aí o Turgot vai falar que não. Chega um momento que é o ótimo. Passou daquilo, em vez de você conseguir produzir mais e ter mais lucros, você vai diminuir os seus lucros e continuar produzindo mesmo tanto. É o mínimo, então. Vai? É o mínimo. Se você tem que medir, cada setor da economia tem o máximo, ou tem o ótimo, tem o mínimo. Por exemplo, na terra, você vai trabalhar a terra. Se você revolver ela com um monte de trabalhadores, você não vai conseguir um pedaço de terra ali, limitado, encher de trabalhador ali e produzir mais. Tem que saber qual é o ponto ótimo. Quantos trabalhadores precisam pôr aqui para produzir o máximo que pode se produzir aqui? Então não adianta só acrescentar mais trabalhadores, mais máquinas, mais um monte de coisa, que você não vai conseguir produzir mais se você está tirando ali o máximo daquilo, entendeu? Você precisaria de mais coisas. A mesma coisa acontece, por exemplo, na nossa economia. Está se refletindo aí uma coisa hoje para a nossa economia que entra mais ou menos nisso aqui também, os rendimentos marginais decrescentes. O que eles estão refletindo? Diminuir a carga de trabalho semanal. Diminuir para 40 horas semanais ou diminuir para 4 dias na semana, 4 dias úteis. 3 dias. Seria bom? Vai? Seria bom? Depende, né? Ou 4 dias de trabalho semanais. Eles pensam que fazendo isso, o que vai acontecer? Vai aumentar a produtividade e vai fazer com que mais pessoas possam ter acesso ao emprego. Uma coisa meio lógica, né? Porque se eu trabalho 4 dias, aí eu vou ter que contratar outra pessoa para poder trabalhar os outros 4 dias que o sujeito está mais trabalhando. Então aí você diminui o desemprego e, segundo alguns, aumenta a produtividade. Por quê? Se você consegue trabalhar tantas horas por dia, a sua produtividade máxima é X horas. Se você trabalha mais do que aquilo, você não vai conseguir produzir mais. A sua produtividade vai só caindo. Você fica lá, tanto tempo concentrado nisso, você ficar tempo demais, aí você já não consegue nem concentrar e fazer o seu serviço direito. Então, à medida que você diminui o tempo, você aumenta a produtividade, porque a pessoa vai ter que ficar mais focada, vai ter que trabalhar mais em cima de resultados do que de tempo. Por um lado, isso é importante, é interessante, mas por outro tem a questão dos rendimentos marginais decrescentes. Porque isso pode fazer com que, inserindo mais gente na economia, diminuindo aí, você não consiga produzir ou fazer com que haja mais produtividade. O Brasil está com uma crise, com um problema desde a década de 1980 nesse setor. Os níveis de produtividade nossos continuam estáveis desde a década de 80. Aumentou a mão de obra, nós não conseguimos produzir mais. Por quê? Na década de 80 nós tínhamos mais ou menos uns 100 milhões de habitantes no Brasil. A população de lá para cá praticamente dobrou. O setor da população que é economicamente ativo, a população economicamente ativa, a pé, também aumentou significativamente. Hoje são praticamente 100 milhões de pessoas só na população economicamente ativa, ou seja, que tem rendimentos. E aí aumentou a produtividade? Não. O Brasil produz praticamente os mesmos níveis. Por quê? O Brasil não conseguiu empreender nenhum tipo de revolução. Mesmo aumentando o número de pessoas trabalhando, a gente não consegue aumentar a produtividade, produzir mais riqueza em escala. Enquanto outros países multiplicaram, mesmo diminuindo sua população. A China, por exemplo. A China deu um salto da década de 80 para cá, estrondoso na sua economia. Enquanto o Brasil ficou praticamente estagnado. E aí houve um processo, inclusive, de reversão na nossa economia, que foi de desindustrialização. O Brasil tem sido desindustrializado desde a década de 80.
A economia representa uma fatia cada vez menor da parcela do PIB. Até a década de 80, a indústria era quase, a indústria era quase 50%. Hoje a indústria está em torno dos 20% do PIB. Olha. Porque nós não investimos em ciência e tecnologia, né? Que é o que vai fazer com que haja um salto ou uma revolução, uma mudança significativa. Aí você acha que só acrescentando pessoas na produção vai mudar? Não. Aumentou a população economicamente ativa, a gente trabalhando, mas aumentou a produtividade. E não tem produzido nada demais para a economia, nem nacional, nem mundial. Então, o François Quesnay, né, ele publicou o seu quadro econômico, ele era um fisiocrata, para ele a riqueza vinha da terra, né, da natureza, física e natureza. O poder e a riqueza vêm da natureza. Aí eu faço só depois de meia hora. Chega em casa e meia. O Guernaud de Saint-Péravy também pensava a mesma coisa. E aí ele acreditava que quanto mais gente você pusesse trabalhando na sua terra, mais você produziria. Mas não é assim que funciona. A mesma coisa no Brasil. Isso quer dizer que você põe mais gente para trabalhar no Brasil, o Brasil vai ficar mais rico. Porque chega um ponto que não adianta você pôr gente a mais trabalhando. Diminuir a carga lá, horária, semanal, ou diminuir os dias de trabalho por semana para colocar mais gente trabalhando. Porque você não vai conseguir produzir mais, porque você precisa produzir mais e melhor, com melhor qualidade. O Brasil não tem conseguido isso. A gente precisa mais de trabalho ou de produtos que tenham maior valor agregado. Ou produzir produtos que tenham maior valor agregado. E quais são os produtos que têm maior valor agregado? São aqueles que inserem ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que tenha algo ali que vai agregar. O Brasil é grande produtor de commodity, você não precisa quase nada trabalhar ali tecnologicamente. Então o Austrico Karl Menger que vai elaborar depois essa teoria marginalista. Né? Ele argumenta aí nos seus princípios de economia política que o preço é determinado pela margem. Aí, por exemplo, você quer comer uma pamonha, um pão de queijo, um churrasco. Depende do seu gosto aí. Você come uma pamonha, beleza. Bom. Come duas, bom. A terceira já enjoa. Aí não adianta também alguém oferecendo a pamonha para você, por mais que você goste, você vai falar, mas não conta mais. Mesmo ele fazendo uma promoção, ele vai diminuir a margem do lucro dele, você não vai querer. A mesma coisa com o pão de queijo, com o churrasco. E se essas coisas fossem tão acessíveis, a gente iria enjoar também. Então existem aspectos marginais nos nossos desejos que influenciam a nossa compra. Sabia que se você for fazer compra no supermercado, com fome, você compra muito mais? E gasta muito mais com bobeira? Existem estudos científicos que mostram isso. Tudo depende do seu desejo. Então esse é um aspecto marginal da escolha ali. E faz com que você gaste mais sem necessidade. E se a empresa ou o empreendedor souber disso, ele pode se aproveitar da situação, da circunstância e tirar vantagem dela. Se você tiver, por exemplo, no engarrafamento, você está ali puto, o trem, o trânsito não anda. Se o cara entender que você está parado ali, por exemplo, está o dia inteiro trabalhando, você está com fome, for vender alguma coisa no sinaleiro ou no engarrafamento, uma água, tem um suco, um refrigerante, ele vai conseguir vender. E muito mais caro. Por quê? Você não tem como sair dali, velho. Se o desejo da vontade... Então essa é a teoria marginal. Vai falar que os preços também... a própria economia ela funciona de acordo com alguns aspectos que são marginais, não são essenciais ali da oferta e da procura. E isso pode acabar influenciando o preço, influenciando o desejo, a compra, o consumo. Então uma determinada contribuição aí, uma contribuição para a teoria do crescimento econômico, o economista norte-americano Robert Sowell, ele aplicou essa ideia de rendimentos marginais à perspectiva de crescimento do país. E aí o Brasil precisava pensar sobre isso, né? A gente quer crescer? Como é que vai fazer? Vai só colocar gente para trabalhar? É isso que vai mudar e fazer com que o Brasil se torne potência mundial? Colocar todo mundo para trabalhar? Dar emprego para todo mundo? Não é bem assim. Pelo menos não é o que a teoria dos rendimentos marginais decrescentes fala.
Porque chega um momento que você acha que está aumentando, você começa a diminuir. Assim, e agora pega vazio. Mais gente trabalhando, em vez de você aumentar a produtividade, você vai diminuir o seu lucro. Se você começar a aumentar demais a oferta do seu lucro no mercado, em vez de você aumentar o seu lucro, seus rendimentos, você vai diminuir. Vai começar a tomar prejuízo, porque o povo vai ficar enjoado. Porque o seu produto, se tiver dele demais, e se for muito acessível. Então a fertilidade na terra, ela lembra a bola pressionada para baixo, a bola, né? Ele deve falar A bola precisa ter um peso X. Se você coloca um peso grande demais, você vai estragar a bola. Mesma coisa na produção na economia. Se você quer produzir demais, você enfastia. Você acaba produzindo o contrário do que você queria. Quer trazer mais rendimentos, mais lucro, mais riqueza. Então o efeito dos pesos adicionais, que é o efeito marginal aí, ele vai diminuir gradativamente o poder da bola de sustentar ali. A tecnologia ela pode fazer uma revolução nessa produtividade. E é isso que o Brasil precisa. Muito mais do que todo mundo trabalhando, emprego para todo mundo, o Brasil precisa produzir mercadorias com alto valor agregado. E essas mercadorias só podem ser produzidas se a gente investir em quê? Ciência, tecnologia, inovação, pesquisa, desenvolvimento. Ou seja, nas universidades, que é onde produz isso. E aí, o que tem acontecido é que tem tirado, pelo menos desde que o Temer, depois o Bolsonaro entraram no poder, diminuiu as verbas para a educação. O ensino superior, para pesquisa e desenvolvimento. Os pesquisadores usando o Bolsonaro estão sem receber. Estão sem receber pelas suas pesquisas, porque eles recebem bolsas de pesquisa. Estão sem receber. O Bolsonaro chegou a cortar as bolsas. Mas se não produzir essa tecnologia, meu amigo, você vai ser badeco do mundo, vai ser escravo dos outros. É isso aí.